Pessoas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à quarta parte de nossa análise aqui no Escuta Estuda do livro A Arte da Política, a História que Vivi, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aquele que lançou o Plano Real. E nesta parte específica que estamos falando é do processo do lançamento do Plano Real. Interessante que o livro tem 635 páginas, não fala apenas do real, é claro, e ele trata da carreira política de Fernando Henrique Cardoso, desde quando ele entrou na política, largou ali o mundo acadêmico, tornou-se senador, depois ainda tentou a candidatura, ele teve a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, perdeu por uma pequeníssima porcentagem, da qual falamos na parte 3 ou parte 2, acho que foi na parte 2, perdeu por Jânio Quadros. Ele foi chamado na véspera, de maconheiro, ateu. Ateu eu sei que ele é, maconheiro eu não sei. Mas, enfim, por estas e outras, ele acabou perdendo por uma pequena margem. Depois voltou a ser senador e foi ministro das Relações Exteriores, da qual ele dizia da dificuldade em suas viagens para fora do país de convencer os investidores estrangeiros a recolocarem o Brasil no circuito de investimentos internacionais. E era uma coisa óbvia, o Brasil estava em moratória, devia e dizia que devo, não nego, pago quando quiser, como diz o chavão, que muitas pessoas repetem. Aí já é muito gasto, mas era uma verdade. O Brasil devia, não negava e dizia que pagaria quando pudesse. E claro, quem tinha títulos da dívida pública brasileira ficou com o prejuízo. Investidores ficaram com prejuízo. Chegaremos lá. Aí dissemos na última parte sobre o Plano Real. Falamos sobre a demanda, da análise que o Fernando Henrique teve sobre a demanda brasileira e o que alimentava ela. Aí ele colocou lá que existia a demanda inercial, os preços subiam simplesmente porque subiam, ou seja, isso chama-se economia indexada. Até ele volta a falar novamente, logo depois do trecho que eu citei na última parte, ele diz na página 142: em uma economia indexada, como era a brasileira, o aumento de uns preços puxa automaticamente o dos outros, mas com um descompasso permanente que realimenta a inflação. Os preços tendem a subir no futuro simplesmente porque subiram no passado. Ou seja, isso é o componente da inflação inercial, Como expliquei em uma questão básica da economia, é que não podemos dizer esta inflação é totalmente de demanda, esta inflação é totalmente inercial, esta inflação é totalmente de custos. Não. A inflação ela está ali, ela vai ter componentes de custos, componentes de demanda, componentes inercial. Às vezes não tem nenhum componente inercial, mas tem de demanda, tem de custo, tem de outras questões. E no diagnóstico da equipe que ele lançou, que o Fernando Henrique lançou ali para poder analisar, quando ele foi ministro da Economia, da Fazenda, a gente pontuou no episódio anterior de nossa análise, que ele saiu do Ministério das Relações Exteriores e foi posto como ministro da Fazenda de forma obrigatória, sem ser consultado pelo Itamar Franco. E aí ele montou a sua equipe e aí analisaram a demanda brasileira, a inflação e chegaram à conclusão que tinha vários desses componentes, inflação inercial, como a que eu li, o trecho que eu li, mas também tem a inflação de demanda. E ele acreditava que não era só a vontade do povo de comprar coisas rapidamente que alimentava a inflação de demanda, mas também os gastos descontrolados do ente público, de todos os entes públicos, os municípios, o Distrito Federal, os estados e a União.
todos eles gastavam de forma descontrolada, mesmo porque a inflação ela era alimentada por esses gastos públicos. Gastava-se, fechava-se o balanço ali naquele mesmo dia do gasto e parecia que estava tendo superávit. Mas 5 dias depois a inflação já tinha corroído e na verdade era déficit que se tinha. E aí ele demonstrou que a perda rápida do poder de compra, a hiperinflação também era alimentada pelos gastos descontrolados do governo. E muito desses gastos era para manter empresas ineficientes, empresas que não tinham condições de operar e eles não tinham regras, não tinham formas de atuar. Interessante que ele até também na página 132 ele confirma uma das falas que fizemos também sobre vários países do globo que possuem empresas públicas e elas funcionam muito bem. O próprio Estados Unidos tem a NASA, ela funciona de uma forma eficiente, eficaz. Existem empresas públicas da China, empresas públicas da Rússia, até da Alemanha e diversos outros que dizem que adotaram o neoliberalismo, mas em alguns setores estratégicos não abriram mão e elas funcionam de forma perfeita, de forma harmônica, mas existe uma legislação que está adaptada a essas empresas públicas nesses países para o mercado, que no caso da burocracia brasileira é difícil fazer essa mudança. É difícil. Tanto é esse pensamento que na página 132, o Fernando Henrique ele diz, quando ele trata sobre as alternativas às privatizações, ou privatizava ou mudava as regras para tornar essas empresas públicas dinâmicas e boas ao mercado. E ele disse lá, é também por causa das dificuldades burocráticas para adaptar as empresas públicas à dinâmica dos mercados. Aí, mais à frente, ele diz que optou-se pela via da privatização. Por quê? Porque as dificuldades burocráticas seriam mandar projeto para a Câmara dos Deputados, aí vai para as comissões, aí nas comissões tem-se os interesses dos parlamentares, certos parlamentares têm lá o seu cunhado, tem todo o seu grupo na diretoria daquela empresa, e se mudar as regras eles não vão conseguir nomear, aí obviamente eles vão dar pau no projeto, e se o projeto for à frente vai a pleito, e depois ainda vai para o Senado, aí no Senado também vai enfrentar a mesma resistência, vão ter senadores que vão dizer, mas como é que eu vou colocar o meu aliado político, como é que eu vou colocar, etc. Aí derruba aquela lei, volta para a Câmara dos Deputados, voltar de novo, depois vai para o Senado, depois volta para a Câmara dos Deputados, depois Senado, e se haver concordância entre as duas classes, vai ao presidente da República, e muitas vezes o presidente também tem seus interesses, veta aquele... Ou seja, é muito difícil mudar as regras para que as estatais, as empresas públicas, desses órgãos, todos eles possam ter habilidades e dinâmica de mercado, onde as nomeações partiriam dos pressupostos da eficiência, da eficácia e da efetividade e não da nomeação política. E aí era muito mais fácil você privatizar também, que você acabava com os gastos que geravam, os gastos públicos que geravam demanda, alimentavam a inflação, o componente de demanda da inflação brasileira. E ele coloca isto. E obviamente, o partido do qual ele fazia parte, o PSDB, concordava plenamente com o seu pensamento, da sua necessidade de partir para a via das privatizações, do enxugamento dos gastos públicos, da reordenação das finanças brasileiras. E aí ele vai escrever lá na página 131.
O programa do PSDB, redigido em 1988, foi o primeiro a admitir a necessidade das privatizações e o papel eventualmente positivo do capital estrangeiro. Lembre-se que estamos falando do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e não como presidente da República. O Plano Real que irá habilitá-lo para ser presidente da República. Diante da população, ela vai perceber que o seu poder financeiro não se esvaziava em 1, 2 dias, e nem se esvaziava, passava-se meses e ele conseguia ter poder financeiro. A população pobre, que era 2/3 da população brasileira naquela época, votou em massa no Fernando Henrique Cardoso. Algo que era fora do padrão, absolutamente fora do padrão. Um intelectual que estudou a vida toda, trabalhou, obviamente, ter acesso à presidência da República, que não é exatamente o que o povo se espelha, né? O povo vai se espelhar ou em um operário, ou em um militar, ou em diversas outras coisas que realmente não são eficientes em relação ao que o Fernando Henrique Cardoso fez na economia e também na administração pública, que chegaremos lá, o PED-RAI, mas talvez não nessa parte, mais para frente. E aí ele vai ter na sua equipe, né, vários nomes importantes de economia, dos economistas, porém ele vai ter que fazer uma dobradinha com o presidente do Banco Central à época, que era o Pedro Malan. Pois se não houvesse a combinação das políticas monetárias e política fiscal, também poderia colocar em risco o projeto do Plano Real. Só para entender aqui, um pressuposto básico de economia é que o ministro da Economia, da Fazenda, ele pratica a política fiscal, né? Então não cabe aqui explicar a política fiscal. Se quiser entender, tem nossa playlist de economia. O presidente do Banco Central faz a política monetária, a política de oferta de moeda à população, que naquela época estava absurdamente descontrolada, né? O Banco Central ele só reagia à inflação, ele não conseguia controlar. Então ele só emitia dinheiro para poder cobrir os gastos públicos, tentar permitir que a população pudesse ter poder de compra de 1, 2 dias no máximo. Então não conseguia. Mas o Pedro Malan, que era o presidente do Banco Central, anteriormente negociador-chefe da dívida externa brasileira, ele teve que combinar ações com o Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, nós estamos falando do ponto de vista do Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique Cardoso que combinou ações com Pedro Malan. E aí eles tinham que fazer a reestruturação junto ao FMI da dívida brasileira para poder voltar o Brasil ao mercado de créditos, mercado financeiro, né? Olha só o que ele diz aqui na página 134. Finalmente, Pedro Malan, primeiro como negociador-chefe e depois como presidente do Banco Central, com firmeza e seriedade, além da paciência chinesa que o caracteriza, preparou um intricado pacote de opções para a troca dos antigos títulos da dívida pública por novos. Abre aspas aqui, que vou dizer, né, que esses títulos da dívida pública estavam podres, ninguém queria comprar naquele momento. Continuando o trecho. Com melhores condições de pagamento, ou seja, títulos da dívida por novos com melhores condições de pagamento. Essa negociação, entretanto, supunha que o FMI firmasse um acordo com o governo brasileiro e monitorasse nossas contas, dando uma espécie de chancela para os bancos credores confiarem nos pagamentos futuros. Havendo um acordo com o FMI,
Os credores saberiam que as políticas fiscal e monetária, bem como o regime cambial a serem praticados, seriam confiáveis e tecnicamente corretos. Ou seja, ele iniciou as ações que permitissem que pudessem ter um acordo com o FMI. Nesse acordo, as contas brasileiras seriam fiscalizadas pelo órgão. O Brasil não era credor, como hoje é credor do FMI. É um país que é credor da dívida pública americana, empresta dinheiro ao FMI. Naquela época precisava de dinheiro do FMI, precisava de tudo isso. E o Pedro Malan, como presidente do Banco Central, começou a preparar as condições para que fossem trocados os títulos. Os títulos da dívida pública brasileira estavam podres porque o Brasil tinha dado a moratória no governo anterior. Nos governos anteriores também, no governo Collor e no governo Sarney, houve a moratória da dívida pública. O Brasil disse que não tinha como pagar os títulos da dívida pública, e as pessoas que os compraram, na hora que receberam essa notícia, eles perderam, ficaram com os títulos na mão sem poder receber, né? Na verdade, não só pessoas, mas os bancos, né? Para entender essa dinâmica, é só compreender que em um país como o nosso, e naquela época onde 2/3 da população passava fome, não tinha nenhum dinheiro, então a quantidade de pessoas com um orçamento pessoal superavitário, que podia guardar dinheiro no banco, era pequena. E os bancos que pegavam esse dinheiro para comprar títulos da dívida pública não eram um volume capaz de comprar todos os títulos da dívida pública do Brasil, que na época era o Banco Central que emitia, hoje não é. Hoje é a Secretaria do Tesouro Nacional. O Banco Central ele vai entrar depois como negociador. Mas, voltando àquela época, o Brasil não tinha como financiar sua própria dívida, né? Era muito aquém as pessoas e o sistema bancário brasileiro para poder financiar a dívida. Ainda não consegue. A verdade é que ainda não consegue. Porém, os investidores estrangeiros, os bancos de fora, eles faziam esses investimentos, emprestavam dinheiro para o governo, fazendo ali a compra dos títulos da dívida pública brasileira. E no certo momento ali no governo do Sarney, depois do governo Collor, na tentativa também do plano Verão, do plano Collor, deu-se a moratória e o Brasil disse que não tinha como pagar e todo mundo se lascou. E agora, neste momento, Pedro Malan está trocando esses títulos, os títulos podres, que já dizer que não seriam pagos, por novos. Só que esses novos diziam que seriam pagos, mas em 20 anos. Mas para quem estava com os títulos nas mãos, para os bancos estrangeiros que tinham os títulos nas mãos, falaram assim, não vai receber de jeito nenhum. Em 1, 2 anos, mas de repente recebe em 20 anos, então vale a pena topar isso aí. Continua aqui na página 134, aqui o que foi escrito por Fernando Henrique Cardoso. O volume total da dívida renegociada chegou a 70 bilhões de dólares, sendo cerca de 50 bilhões com credores privados e o restante com governos e instituições oficiais. Emitiram-se títulos novos de prazo médio superior a 20 anos. Com a renegociação da dívida, o Brasil saiu da moratória e voltou ao mercado internacional de crédito. Foi a maior operação de renegociação da dívida feita até então pelo mercado financeiro internacional. Ou seja, o Brasil tinha uma paralisia total do pagamento de qualquer percentual da sua dívida, de todas as suas dívidas, dos seus títulos. Na hora que trocou-se esses títulos, o Brasil começou a pagar aos pouquinhos. E aí alguns investidores estrangeiros passaram a considerar, num futuro um pouco
menos não tão distante, de 5 anos, voltar a investir no Brasil. Mas tinha-se, claro, ainda muitos problemas para se resolver em relação a tornar o Brasil atrativo a investidores estrangeiros. Investidores estrangeiros porque, para fazer empreendimentos, aonde 2/3 da população passava fome não exatamente, mas tinham necessidades básicas, né? 2/3 tinham necessidades básicas, não conseguiam guardar dinheiro. Hoje também não é tão longe disso, não. E para que tivesse essa possibilidade, era necessário fazer a reforma monetária, lançar uma nova moeda, acabar com a inflação interna do país, estabilizar os gastos públicos, consertar a administração, né? No caso da administração, já até tratamos em nossos áudios de gestão pública, que o Fernando Henrique Cardoso ele lançou também a reforma do aparelho do Estado, né? O Ministério da Reforma do Aparelho do Estado, em que colocou o Brespo Pereira lá como ministro. E aí teve-se um plano de reforma do aparelho do Estado, aonde grande parte, isso já na presidência, né? Depois do Plano Real, a grande parte do orçamento brasileiro passou a ser ordenado nas peças do PPA, LDO e LOA. Antes era uma baixaria total, né? O principal objetivo era abocanhar o máximo possível de recursos, mesmo que esses fossem adquiridos através da contratação de dívida pública, né? Para que pudesse, isso por os parlamentares, para que pudessem enviar os seus redutos eleitorais. E enviar tinha que ser coisa fácil, não podia ser coisa que demorasse, né? Não deveria ser obra pública, não deveria ser nada disso, mas sim uma festa, né? Um churrasco, né? Pequenas, né? Ou então entrega de veículos, entrega para certas, né, emendas parlamentares, e aí esvaziava-se todo o orçamento, as dívidas aumentavam e o perigo de uma inflação voltar depois do Plano Real estabelecido era muito grande. E já no início, com toda aquela credibilidade que assentava a eleição do Fernando Henrique Cardoso, ele já lançou um plano para organizar as finanças. Não vai ser o PED-RAI, né, mas vai ser lá a instrução 28, 29, e depois o ordenamento também da administração, né, trazer o gerencialismo, que era algo que praticava-se nas organizações, na administração pública de outros países, ao Brasil, né, como controle de certos mercados através de autarquias. Até pensou-se fazer o Banco Central como uma autarquia, mas ainda vai demorar anos e anos e anos para que o Banco Central fosse uma autarquia. Mas voltando a esse momento que o Fernando Henrique Cardoso estava como ministro da Fazenda e planejando o Plano Real, aí nós temos, né, que ele passava a fazer lá nas suas atividades pessoais, né? Engraçado que ele ao longo do livro ele vai falando alguns momentos que ele lembra, memórias, né? Ele fala do seu método pessoal de liderança, né? Ele, na página 144, ele diz que lá no Ministério da Fazenda, que ele estava liderando, o seu método era bem simples, né? Ele colocou lá: estipulou multa para quem chegasse atrasado. Ou seja, quem chegasse atrasado tinha multa. Anotava tudo num quadro negro. Distribuía tarefas e cobrava para que o fio da meada não se perdesse em discussões interessantes, mas vãs. Ou seja, no momento que ele reunia a sua equipe, começava aquelas discussões,
etc., né? E aí as pessoas começavam a falar de coisas que elas não têm controle. É isso geralmente que acontece, né? A cultura brasileira é a cultura do reclamismo, né? Até uma analogia que podemos inventar aqui do reclamismo, né? Reclama-se de tudo, reclama-se do brasileiro, reclama-se do governo, reclama-se de tudo. Então, no momento que se tem uma reunião de trabalho, muitas vezes ela se estende horas e horas com um conteúdo de que o gestor que está tratando ali, ele está falando de muitas e muitas coisas que não possui capacidade de decisão. Está muito além, ele fala da sociedade, da sociologia, da política, porque esse presidente atual, ele não é legítimo, o outro anterior eu amava ele, e etc. E se tem algo assim que se perde muito tempo, né? E ele diz aqui que ele cortava no momento para que não acontecesse isso, que não se perdesse muito tempo. O tempo é precioso, né? Ele estipulava multa para os seus funcionários, né? Colocava um quadro negro lá dizendo, a missão para que essa pessoa faça é isso, esse outro é isso, e depois cobrava. Então era uma questão de método pessoal, né, interessante nessas reuniões e frutíferas. Mas voltando a mesmo às decisões, a gente vai aqui à questão da marcha do Plano Real. A marcha do Plano Real ela vai ter a sua habilidade de tentar desconstruir o que alimentava a inflação. Como falamos aqui, o Fernando Henrique Cardoso ele vai buscar essa desconstrução do que alimentava, né? E como falamos, não é cansativo ficar repetindo, né? A inflação ela era alimentada por demanda, além do que era necessário na economia, e parte dessa demanda vinha do próprio governo, ou seja, as contas do governo, os gastos a mais do que arrecadava. A outra parte de custos, os custos eram as estradas horríveis, né, e que ainda continua, né, mas ela, talvez, na avaliação do Fernando Henrique Cardoso, era algo que podia ser feito só a longo prazo, e a inercial, que era, como tratamos e lemos aqui, era alimentada por ela mesma, a inercial. Então ele tinha que fazer uma reforma monetária. A reforma monetária é criar uma nova moeda. E essa reforma não poderia, de jeito nenhum, fazer o Brasil perder o poder monetário sobre a sua própria economia, ou seja, dolarização. Muita gente naquela época dizia que a economia brasileira tinha que ser dolarizada. Assim como, né, a Argentina chegou a tentar fazer isso e se estrepou completamente. Se dolariza é mais ou menos entregar as ferramentas de controle de emissão de moeda para um outro país. Nós estamos dizendo, no caso, um caso interessante, talvez não é exatamente a dolarização, mas é a zona do euro. Zona do euro é quando os países todos eles combinam que vão adotar o euro, e a economia mais poderosa, que é a Alemanha, na União Europeia, passa a ter um controle maior sobre a emissão de papel moeda, sobre a emissão do dinheiro ali, a quantidade, regulando ou não, diminuindo ou aumentando. E aí, nesse momento, todos os outros países perdem essa capacidade de emitir o papel moeda da sua própria economia, né? Portugal, Espanha, França, Itália, eles perderam a capacidade de emitir e regular suas economias. Só que passa, claro, a ter em troca investimentos, um crescimento econômico, uma área de fácil acesso aos outros mercados, enfim. Mas isso no momento que você tem. Agora, quando não há uma união política e econômica, uma troca de que vai se abrir mão da capacidade de fazer política monetária em troca de outros investimentos, ou seja, uma dolarização unilateral do país em relação aos Estados Unidos, passa-se aquela economia inteira a ser
baseada no que os Estados Unidos decidiu sobre emissão de dólares. Sobre emissão. Só que os Estados Unidos vai decidir sobre emissão de dólares relacionada à sua economia, relacionada ao financiamento de sua dívida pública. E a estrutura econômica dos Estados Unidos é totalmente diferente da estrutura econômica do Brasil, da Argentina, da Bolívia, dos países europeus e de diversos outros. Então, quando se faz isso, passa-se a ter um risco terrível, porque uma decisão que os Estados Unidos faz como boa e que é necessário emitir mais papel moeda, pode ser uma tragédia para aquela economia, mas no momento que ela se dolarizou, ela entregou nas mãos dos Estados Unidos o poder de controle da política monetária, que é 50% do controle da economia. Passa-se a ter uma certa dominância. E para impedir isso, impedir que houvesse esse momento de dolarização, o Fernando Henrique Cardoso criou uma semi-moeda antes de implementar o real. Uma semi-moeda chamada URV. Quem estava naquele momento, até mesmo era uma criança, como eu era na época, pode conseguir ter algumas lembranças e entender esta jogada do Fernando Henrique Cardoso. É claro que eu, como criança, não entendi porra nenhuma, mas hoje eu entendo o que ele fez e que nós estamos explicando aqui. Na página 145, ele diz o seguinte, Fernando Henrique Cardoso, ele vai dizer: a engenhosa URV nos daria a vantagem de dispormos de uma unidade estável de valor, como se fosse o dólar, essencial para se ter uma marra de estabilização, sem contudo ser o dólar, como eu já expliquei para os senhores. Ou seja, preservando margens de manobra para proceder a alguma desvalorização não traumática e, sobretudo, não podendo o valor simbólico da moeda nacional um fator de identidade cultural e de autonomia decisória. Quando ele fala o poder de uma desvalorização não traumática, era que se os cofres públicos não conseguissem se regularizar, era necessário fazer uma pequena desvalorização. Se ele dolarizasse a economia, ele não teria essa capacidade, porque ele não é o controlador do Fed, né, que é o Banco Central norte-americano. Ele não teria essa capacidade. E aí ele vai lançar o RV, né, e que tecnicamente o RV não era uma moeda, mas era o embrião de uma nova moeda. Na época ele lançou o RV ao mesmo tempo que se tinha o cruzado. E a pessoa tinha, naquele momento, os comerciantes tinham que lançar o preço das coisas nas duas categorias. Na moeda do cruzado, que estava podre, se esvaindo e perdendo valor a todos os dias, e o RV, que estava atrelada ao dólar. Mas não era o dólar. As pessoas não começaram a entender, por que não coloca a porra do dólar logo, né? Não, mas não era o dólar, porque o lastro dela, o câmbio dela era decidido pelo Banco Central. Se fosse o dólar, seria os Estados Unidos que estava cagando para o Brasil. Como hoje ainda caga, mas muitas vezes, se o Brasil sair da linha, aí vem a pancada. E aí, é claro, tem vários brasileiros que aplaudem e que amam a dominância da grande potência em relação a nós. Nós somos uma semicolônia, a verdade é essa. Mas voltando ao nosso texto, nas páginas próximas, 144, ele diz: a complicada relação entre preços cambiantes, graças à erosão diária do cruzeiro, e a URV seria explicada à população. Isto batia com o que eu mais acreditava, a pedagogia democrática. Nada seria secreto. Nós anteciparíamos os
principais passos do que iria ocorrer e mostraríamos que se tratava de um processo e não de um ato milagroso. Ou seja, na hora que ele declara isso, ele declara que ele não seria populista, que não ia sair dizendo que ele tinha fórmula para tudo. Não, ele queria explicar todos os pontos ali. Deu certo, a população passou a escolher o RV, passou a pesquisar mais. A todos os comerciantes que aumentavam os preços de forma inicial perderam vendas. Deu certo porque a população, em quase todo o seu conjunto, 70% a 80% da população, passou a dar credibilidade ao ministro da Fazenda. Passou a dar porque não existia a internet, não existiam as fake news. E a população entendeu o seu papel para acabar com a questão inicial. Se fosse hoje, a população se alimenta de canais do YouTube que tem, às vezes, uma boa edição, tem boas narradores, porém, passam fake news a rodo, não há controle nenhum, acreditam completamente em qualquer coisa que se diz, e aí elas não comprariam, e a inflação inercial continuaria a galopar e a levar o Brasil ao descontrole, né? Ainda seria contínua, né? Hoje, por exemplo, você tem pessoas que acreditam que Fernando Henrique Cardoso era de esquerda, era alguém que estava vendendo o patrimônio público, privatizando, sendo de esquerda. E além do mais, né, o debate público é tão terrível, né? Tem canais por aí falando a rodo que o nazismo era de esquerda. É um absurdo se você ter essas noções, né? O nazismo apoiado por grandes grupos capitalistas, né, pela Volkswagen, pela Porsche, né, os grandes capitalistas estruturaram o nazismo para chegar ali, e você vê hoje videozinhos dizendo, não, eles eram de esquerda, a extrema-direita não tem problema nenhum, e as pessoas acreditando. Enfim, é isso que eu trago para os senhores aqui do RV. Depois vamos tratar como que o RV transformou-se no plano real, e do plano real habilitou uma inédita popularidade do Fernando Henrique Cardoso. Ele não era um homem do povo, ele não era um operário que trabalhou pouco, ou um capitão que foi expulso e só falava besteira. Ele não era nada disso, ele era apenas alguém muito bem estudado, claro, muito bem nascido, mas isso não tira os créditos de ele ter arrumado a economia, porém com alguns efeitos colaterais que veremos quando falarmos na próxima etapa. Efeitos colaterais terríveis também, terríveis. Estabilizou a economia, porém a indústria nacional começou a quebrar de forma igual um dominó. Meus amigos, muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo áudio sobre a arte da política, a história que vivi, de Fernando Henrique Cardoso.